A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é empreendedorismo. Nós vamos conversar sobre o projeto Proteja Anjo. Para falar sobre isso aqui no programa, estão aqui comigo a Ieda Brasil e a Carolina de Castro. A Ieda é engenheira ambiental e a Carol é aluna de Ciências Contábeis da Uniamérica, né, e monitora do projeto Empreenda. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas aqui no programa. Boa tarde. Muito bom, é legal ter vocês, né? A gente já veio aqui com a Márcia, com a Carol várias vezes falar sobre projetos de empreendedorismo e é sempre legal para inspirar e para conseguir apoio aí de todo mundo que está nos ouvindo, né? E compartilhar as grandes ideias. Carol, você pode relembrar um pouquinho para a gente o que é o programa Empreenda? Claro. O programa Empreenda foi aberto pela Uniamérica com parceria da Endeavor, no qual inicialmente a gente teve 200 inscritos mais ou menos, e no qual a gente terminou com 12 projetos. Foi 60 horas online e 50 horas presencial. Muito bom! Então, só pra gente relembrar, a gente já falou bastante dele aqui no programa, né? Mas é um programa que visa, como o próprio nome diz, fomentar o empreendedorismo com a parceria da Endeavor, né? Que atua em todo o Brasil. E que a gente tentou fomentar o empreendedorismo aqui em Foz, né? Com a Márcia, né? Como à frente do projeto, né? Lá na Uniamérica. Muito bom, Carol. No qual a gente não teve só o pessoal da Faculdade Uniamérica, que também teve pessoal do Paraguai, Cascavel e outras regiões. Muito bom, abrangendo aí, né, toda a nossa região oeste, legal. A gente está aqui então com a Ieda, que foi uma das participantes do projeto, né, que teve um projeto aí que não é acadêmica, né, Ieda já é autônoma, já é engenheiro, já tem a sua profissão e resolveu empreender, resolveu colocar a sua ideia em prática e estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Ieda, conta pra gente qual era o seu objetivo quando você resolveu participar do programa Empreenda. Quando eu vi a oportunidade em Foz do Iguaçu, né, e vi que poderia ser aberto para a comunidade participar, eu me interessei porque o tema já me chama a atenção há um bom tempo, né? Eu venho de família funcionária pública, né, enfim, nesse contexto, mas eu sempre tive vontade de entender melhor como que seria esse mundo do empreendedorismo, de você abrir seu próprio negócio, enfim, de você ter uma certa independência em alguns aspectos. E quando eu vi que a Uniamérica estava trazendo a parceria com a Endeavor, que também é um parceiro que eu já conhecia através das redes sociais e conhecia o material, eu achei que seria interessante participar, até porque é gratuito. Então, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, às vezes o custo é muito alto para você investir do bolso e participar com mentores, enfim, os workshops e todo o material e conteúdo que eles aportam, do ponto de vista financeiro, é alto custo. Então, está sendo ofertado de forma gratuita na cidade, então eu achei que seria muito oportuno para conhecer melhor o tema. Acho que o empreendedorismo começa aí, né? Quando a gente vê uma oportunidade de se desenvolver nossas ideias, né? Como você fez. Você disse que viu no Facebook, Ieda? Eu vi no Facebook, eu estava acompanhando já a página da Uniamérica também, né? Eu sou egressa da Uniamérica, lembrando, na primeira turma de Engenharia Ambiental da cidade, então, antiga aí, mas eu sempre acompanhei a trajetória da instituição. E aí, quando eu vi que eles anunciaram e começaram com as palestras, inicialmente trazendo a Tec Verde, trazendo casos de empreendedorismo, inclusive empreendedores Endeavor para falar, eu inicialmente me interessei e resolvi participar para ver o que era, né? E aí, à medida que eles foram convidando para essas palestras, foram explicando o propósito do programa Empreenda. Então, eu resolvi me inscrever e participar. Eu achei que poderia ser muito gratificante, muito importante, até para o meu próprio desenvolvimento. Muito bom. Quando você entrou, você já tinha uma ideia de negócio ou você entrou mais para conhecer? Como é que foi esse processo aí? Desde do produto final, que a gente já vai falar, mas principalmente como é que foi no início? Você já entrou, porque era uma dúvida, né? Inclusive quando a gente falava, quando eu via a Márcia divulgando e tal o programa, mas já tem que ter uma ideia de negócio e tal. A Márcia deixava claro que não, né? Que não precisava. Mas como foi o seu caso? Na verdade, a gente, quando começa a se envolver, a gente começa a ter várias ideias, né?
Sim, quando eu entrei eu tinha uma ideia inicial e aí na dinâmica dos workshops de início, eles fazem uma atividade onde você vai e expõe a ideia que você tem e as pessoas se interessam, se candidatam a compor o seu grupo. Então, naquela oportunidade eu expus uma ideia que seria investir no mercado pet, né? Mercado de cães e gatos aqui na cidade. Inicialmente com uma ideia que já tem muito na cidade, então assim, isso é uma questão muito importante quando você começa a estudar empreendedorismo de forma técnica, entender a fundo o que é isso, que às vezes a sua ideia que está na sua cabeça que é mundo ideal, às vezes na realidade não é o mundo ideal, então você tem que começar a usar os procedimentos e todo o teu conhecimento ali para botar em prática e começar a cair umas fichas, né, e perceber que não é bem por aí. Então, eu tinha essa ideia assim, eu expus isso nessa atividade e algumas pessoas agregaram o grupo e aí a gente começou a trabalhar essa ideia e começou a, vamos dizer assim, lapidar ela, né, para chegar no produto final que a gente vai falar aí. Legal, então você entrou com mais ou menos uma ideia do tema aí, da área, né, que você gostaria de empreender. E qual que foi o resultado final, assim? Conta aí pra gente, teve a questão das premiações também, né? No final da mentoria, desde essa ideia base, e como é que foi no final para você, assim, chegar no produto final? Os workshops presenciais aconteciam todos os sábados, né? Era o dia inteiro de atividade. Então, se eu não me engano, o terceiro ou quarto encontro, que a gente teve uma queda de ficha mesmo. A gente estava com a ideia inicial, mercado pet, a princípio hotel para cachorro, banho e tosa, enfim, que está cheio na cidade de Foz do Iguaçu. E a gente sabe que esse pseudo-empreendedorismo também não é bacana, quando a gente pensa em algo que às vezes vai tirar a clientela de outros empresários que já estão consolidados aqui. Então, a gente tem que ser inovador, né? E aí veio a ideia, numa das mentorias, da gente pensar em algo que não tinha na cidade, que é um plano de saúde para cães e gatos, né? E numa das primeiras tentativas, a gente fez a pesquisa de mercado, né? E aqui em Foz do Iguaçu, e a gente começou a ver que teria uma oportunidade de expandir, talvez, essa ideia para o meso-região oeste do estado, abrangendo Cascavel, Toledo, enfim, esses municípios, esses 50 municípios que compõem essa região aqui que a gente está. Então, a gente teve esse amadurecimento durante o processo. E às vezes não é fácil você desapegar da ideia inicial, que realmente a gente tem um amor à ideia muitas vezes e acaba tendo que abrir mão para começar a cair a ficha mesmo e falar, não, vamos botar o pé no chão e vamos ver que realmente o que agrega valor nesse mercado, pensando em desenvolvimento local também, né? A gente não quer algo que vá, de repente, competir com os demais, embora isso também possa acontecer, tem a concorrência, mas é algo que possa agregar também para esse mercado e esse polo, essa região aqui também se desenvolver conjuntamente. E você citou um negócio bem importante, que é essa questão da ideia com o contexto real, né? A gente fala muito disso aqui, porque a gente trabalha não só com empreendimentos, mas com projetos dos estudantes, projetos que visam, né? A gente teve ontem Engenheiros Sem Fronteiras, são grandes projetos e empreendimentos, digamos assim, que buscam, entre aspas, resolver um problema, né? E o empreendedor não deixa de ser isso, né? Tem que ver uma necessidade para que aquilo aconteça. Até por quesito de motivação, né? Se tem um monte de gente fazendo isso que você vai fazer, às vezes você até fica um pouco mas já tem empresa tal, tem franquia, já tem modelo de negócio todo pronto, e eu vou entrar para concorrer, né? Às vezes torna-se mais desmotivador até você perceber que não é uma necessidade do mercado o projeto que você apresenta, né? Acho que foi muito legal isso, e é uma questão, parece, né, pelo que você me fala, uma questão de maturidade, né? Maturidade enquanto empreendedor, enquanto indivíduo, saber que, ok, aquela ideia pode ser muito legal, mas não é essa necessidade do mercado, não é essa necessidade da comunidade local, né? Isso é muito legal, eu acho que tem tudo a ver com o amadurecimento aí do processo mesmo, né? De todo mundo que se dispõe a passar por um processo desse de mentoria, né? Exatamente. Eu acho assim, as próximas edições do programa Empreenda, quem se candidatar a fazer, né, esteja preparado a isso, né? Que às vezes a gente tem que desconstruir tudo, esvaziar o copo para encher de novo durante esse trabalho de conhecimento mesmo. A gente vai tendo uma carga enorme de conhecimento e de prática, e que isso faz, de certa forma, alia as duas coisas e faz com que esse amadurecimento venha. Muito bacana. A gente traz projetos como o seu, o Matheus, que participou da Empreenda, também já veio aqui conversar com a gente, também para mostrar para as pessoas o perfil do empreendedor, né? Porque não é um perfil estático ali, uma lista de características e tudo mais, né? A gente tem os mais diversos perfis de pessoas que podem ser empreendedores, né? A gente bate muito nessa tecla de que não é um dom, né? Basta ter uma vontade, basta ter uma inquietude aí, que a gente passa por lapidação, passa por técnica, né? Por vários mentores aí, para que essa ideia chegue no resultado final, né?
Como é que é a sua experiência pessoal, Ieda? Você já tinha pensado em empreender antes, né? A gente fala que às vezes tem pessoas que já querem empreender desde pequeno, já demonstram aí alguma habilidade. Como é que foi o seu caso? Você já tinha pensado antes em empreender? Não, necessariamente. Na verdade, eu tinha vontade de trabalhar na minha área quando eu me formei, né? Tanto que eu passei 10 anos fora da região de Foz do Iguaçu e atuei como funcionária no ramo privado, né? Trabalhei em várias vertentes. E agora, voltando para a cidade nesse ano, né, e aí coincidentemente vindo o programa Empreenda, já fazia mais ou menos há uns 3, 4 anos que essa coisa se fortaleceu mais pela minha própria experiência profissional onde eu trabalhava, né? A gente tinha muito contato com empreendedores de forma geral, e isso acaba virando, eu falo, olha que interessante, né? Tem um outro olhar, tem um outro ângulo aqui que a gente pode estar percebendo. Então, isso começou a trazer um interesse para mim. Então, eu comecei a acompanhar muito material do Sebrae, o próprio material da Endeavor que eu comentei aqui, né? Que é um parceiro da Uniamérica. Então, a gente acaba tomando afinidade com essas questões, né? Desperta para isso. E aí eu falei, bom, esse ano seria um momento interessante de estudar mais a fundo e, coincidentemente, veio o Empreenda para isso. Oh, legal, né? Então você já tinha tido uma vontade antes, baseada na sua experiência profissional, né? E atualmente você atua como engenheira ambiental, é isso? Isso, eu estou trabalhando como engenheira ambiental e atualmente faço mestrado também. Estou como mestranda. Legal, então tem aí a área autônoma, né? É legal que o profissional autônomo, ele já acaba tendo que ser um pouco empreendedor aí, não é? De certa forma, sim, a gente tem que estar sempre ligado no mercado, enfim, observar as oportunidades, né? E a gente fala muito que empreendedorismo é muito comportamento também, muita atitude da pessoa, né? Então, realmente, você tem que estar antenado com o que está acontecendo, tem que estar estudando constantemente, né? Então, é muito importante. E aí, no Empreenda, a gente viu muito isso, porque a hora que a gente tinha os workshops e tinha os mentores que vinham cada sábado com uma temática diferente, você observava um perfil diferente de profissional e que a gente acaba tirando o melhor de cada um para poder pensar nisso e pensar nesse futuro aí como empreendedor também, né? E até para amadurecer essas ideias e virar um modelo de negócios realmente. Muito bom. Quantas pessoas compuseram o seu grupo e qual o perfil deles? Assim, eles eram mais parecidos com você? Qual que é o perfil deles e quantos eram? Se quiser contar os nomes aqui pra gente. Então, a gente teve inicialmente, se eu não me engano, acho que eram 5 integrantes quando a gente compôs a primeira formação, né? E desses 5, a gente teve um acadêmico da Uniamérica que estava no programa com a gente, uma acadêmica, a Noélia, que ela é estudante de radiologia, compôs o nosso grupo Anuária. Querida, minha aluna. É sua aluna, legal. Então, assim, ela é apaixonada por gato também, ela tem 8 gatos, então é uma pessoa totalmente, né, a vibe. Eu tenho a Meg, uma cachorra, uma vira-lata, que vai fazer quase 17 anos já, a gente cuida muito dela, então tem muito amor por ela. A Vanessa, que atualmente está comigo, estamos só nós duas agora no final, né, nessa etapa. A Vanessa também agora é mamãe de mais um cachorrinho, ela tem uma gata. Então, e aí o perfil, mais ou menos, e meus outros 2 colegas, só voltando aqui, um colega estudante no Paraguai, né, trabalha no Paraguai, estuda na Unila, se eu não estiver enganada, e o André também psicólogo. Então, a gente observa que os grupos que vão se formando, a gente foi pela afinidade com o tema mercado pet. Mas são distintas formações, então, na verdade, não tem um padrão ou pensar dentro da caixinha. Muito pelo contrário, pensar fora da caixinha realmente. E hoje estamos eu e a Vanessa fortemente aí amadurecendo a ideia. Tem muita coisa ainda para lapidar, mas a gente está aí no batente, vamos que vamos. Que legal. Esse período, que você acha que essa formação diversificada contribuiu aí para o resultado que vocês têm hoje do produto, da formação do serviço? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, até porque cada um vai contribuir com o seu conhecimento, né? Então, acho que é importante, especialmente quando a gente está naquela fase de lapidar mesmo, fazer o canvas, né? Que é o plano de negócios ali, começar a trabalhar essas questões. A gente tem um momento de muito insight, muito brainstorm, a gente troca muita ideia. Então, é muito importante a bagagem de cada um para contribuir para esse processo, né? Então, acho que as diferentes formações e realmente os perfis serem diferentes agrega muito, especialmente até para a gente pensar em inovação mesmo. Porque se todo mundo pensar muito igual, né, a gente acaba não tendo, às vezes, esse estalo para pensar coisas diferentes. E, então, foi muito importante, sim, essa diversificação de áreas, né, e de perfis de pessoas para compor o grupo. E aí, é um ambiente muito bacana, que o programa abre as inscrições, então você não tem uma seleção de perfil. Vai qualquer um que se inscreve, tem vontade, participa. Então, quando você compõe o grupo, né, você vai acabar lidando com gente diferente. Então, faz parte do processo e eu acho isso muito importante, essa convivência, porque isso enriquece muito mais o trabalho.
Muito legal, e cria um ambiente bastante de colaboração, né? A gente fala muito aqui, a Márcia mesmo já falou, né? Uma tendência de economia colaborativa e tudo mais. Eu acho legal que parece que isso que você me falou abre um ambiente de colaboração, né? Como é que era a colaboração entre o grupo, como você falou, parece que já é forte, mas entre os outros componentes, assim, entre os outros projetos, você percebia que existia colaboração? Com certeza, os workshops eram muito importantes, a parte presencial, onde a gente tinha dúvida, então a gente acabava compartilhando as ideias, né, e trocava como exemplo mesmo, o próprio Matheus, que já esteve aqui falando do Vidão, né, que foi o projeto dos idosos, enfim, a gente, por exemplo, às vezes sentava na mesma mesa, ele com o grupo deles e a gente com o mercado pet, né, e a gente teve uma fase, por exemplo, de dúvida com a questão financeira, como montar a parte do modelo de negócios, né? E o grupo deles tinha uma maturidade maior nesse tema, porque o Marcelo, né, que compõe o grupo ali, ele tinha uma vivência maior, já uma vivência dele mesmo, profissional, de bagagem dele nesse tema. Então a gente começou a trocar com eles também, então eles acabaram ajudando. Então é bacana que não tem uma concorrência, na verdade está todo mundo aprendendo, se ajudando, exatamente, tem que ser um pouquinho sem vergonha, no sentido positivo aí da palavra, de pedir ajuda mesmo, levantar a mão e perguntar. Os mentores estão ali realmente para tudo isso acontecer. Então, é muito importante que tenham não tenha essa timidez de participar e de contribuir um com o outro. Então, sempre a gente acabava somando. É um ambiente favorável para isso. O Empreenda permite muito esse clima aí para poder trocar muita vivência. Muito bacana, então estamos aqui falando sobre empreendedorismo, sobre o projeto Proteja Anjo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, agora são 16 horas e 48 minutos. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu sobre empreendedorismo. A gente está falando sobre o programa Empreenda e um dos projetos participantes que participou do programa, que é o projeto Proteja Anjo, da engenheira Ieda. Ieda que está aqui com a gente, está também com a gente aqui a Carol, monitora do programa Empreenda. A Ieda já está contando para a gente aqui a experiência dela, né, em relação ao empreendedorismo aí. Ieda, durante todo o processo do programa Empreenda de mentoria e lapidação da ideia aí, teve algum processo que você julgou assim o mais difícil, que você mais teve dificuldade dentro do seu projeto? Eu acho que tem vários momentos, né? A gente primeiro desfazer da ideia, como eu comentei no primeiro bloco, né? A gente acaba se apegando muito, então tirar essa paixão e botar o pé no chão também. Mas eu acho que uma fase muito importante, muito aprendizado, foi o momento da gente fazer a pesquisa de mercado, né? E a gente aprende muito que é importante você ouvir o seu cliente, ouvir o mercado para ver o que ele quer, afinal, com relação ao que você está pesquisando, né? Então, você tem que fazer esse procedimento. E no nosso caso, como é um plano de saúde para cães e gatos, a gente teve dois momentos. A gente teve um momento de ouvir os donos de animais e o momento de ouvir também os veterinários nesse processo. Então, a gente teve fases de ter que ir pessoalmente, bater na porta, pedir um tempinho para conversar, fazer o trabalho de sair do escritório, sair do ar-condicionado, vamos assim dizer, da teoria e ir para a prática mesmo, né? E isso é um aprendizado muito importante. Eu acho que para a gente foi muito, muito válido para a gente realmente lapidar melhor o que a gente teria que fazer em relação a esse projeto, né? A chegar no modelo ideal, talvez, de negócio aí, nesse processo. Ouvir muito esse mercado. Aí volta no tema que a gente já tinha falado, né? De adequar realmente o projeto a uma necessidade do mercado. Afinal, se isso não for feito, ele chega lá no produto, né? Às vezes a pessoa investe uma grana e tal, e não é uma necessidade. Então, acaba que, se essa parte não for bem feita, não é, Ieda? Acaba que chega lá no final, foi investido dinheiro, tempo, né? E um monte de coisa, de repente, parcerias e tudo mais, para algo que, de repente, a pesquisa de mercado não foi tão bem feita e tudo mais, né? Eu acho que realmente foi a parte mais difícil, mas eu acho que talvez a parte mais importante, né? Com certeza. E às vezes a gente acha assim, vou perder tempo fazendo essa pesquisa, né? Mas na verdade você ganha lá na frente, como você está colocando. Porque se você investe numa estratégia e depois não é aquilo, às vezes você corre o risco de perder dinheiro, né? Perder tempo, frustração também. E é fato, a gente às vezes pode estar até fazendo tudo certinho, mas ainda chega alguma coisa e fala, putz, aconteceu isso, não estava esperando. Então você tem que sim, o momento de empreender ou de aprender sobre isso, de fato tem muitas coisas positivas, a gente tem que sempre levar a gestão do aprendizado junto, né? Até com os fracassos. Então é importante sim assimilar isso e ver o que pode melhorar para a próxima, vamos dizer, o próximo passo que você vai tomar em relação ao seu trabalho.
Você falou que vocês visitaram alguns veterinários e tudo mais. Que técnica vocês usaram de pesquisa de mercado? Vocês fizeram algum tipo de questionário online, coisas do gênero? Isso. No caso, para os veterinários, a gente fez inicialmente só Foz do Iguaçu, a gente mapeou os veterinários, né, tentou marcar, com alguns a gente conseguiu falar pessoalmente, com outros a gente não teve tempo de conversar. Então a gente pegou uma amostra representativa aí para poder entender o que eles imaginam de um plano de saúde, até porque eles seriam, no nosso modelo aí, os prestadores do serviço, no caso de atendimento a esses animais. Então a gente utilizou sim um questionário, né, mas aí a gente fez pessoalmente a entrevista, né, tentou ir lá, bater na porta mesmo, pegar um tempinho dele e conversar pessoalmente. É muito importante essa etapa porque a gente acaba conversando, acabam trocando ideias, né, vem muitas sugestões deles em relação até a questão da experiência que eles têm no mercado em Foz do Iguaçu, então isso acaba contribuindo muito e trouxe muita informação importante para a gente poder pensar no nosso modelo de plano. E em relação aos donos de animais, a gente fez uma pesquisa online, realmente a gente utilizou a rede social. Hoje nós temos uma página do nosso projeto, Proteja Anjo, no Facebook, e a gente utilizou essa página também para impulsionar aí esse questionário e conseguir mais gente respondendo. A gente conseguiu uma boa adesão das pessoas que são donas de animais, a gente conseguiu mais de 300 respostas em relação a isso, sabe? Em relação a esse modelo. Então, para a gente é muito importante isso também, para lapidar, a gente ter mais, como você falou, segurança, às vezes para ir num caminho, numa estratégia de negócios para fazer dar certo. Nossa, que legal. Então, vocês tiveram duas abordagens diferentes para duas necessidades, né? Os parceiros e os clientes. Com certeza. A gente entendeu que para o veterinário, eles são muito corridos, né? É uma realidade, eles atendem emergência, porque chega um animal doente, enfim. Então, não adianta eu querer mandar um questionário por e-mail e achar que eles vão responder. Então, isso é importante também, ter esse feeling de perceber com que público você vai trabalhar. Então, assim, não vai funcionar questionário. Então, o que eu vou fazer? Então, vou lá, vou ter que bater na porta dele, pedir um horário, marcar, agendar. E a gente tentou esse caminho, sim, e acabou dando certo. A gente conseguiu uma boa amostra de conversa com veterinários, pessoas que estão profissionais há mais tempo na cidade, profissionais que são mais novatos aqui, que a gente percebe diferença de visão em relação a algumas questões. Então, isso é muito importante para compor o projeto que a gente está desenvolvendo. Muito bacana. Vocês tiveram uma longa capacitação aí, você citou os workshops e tudo mais, né? Teve alguma capacitação, assim, que você fala, não, olha, isso aqui todo empreendedor devia saber, não tem como empreender sem saber isso aqui? Eu acho que é importante, na verdade, é difícil de selecionar e filtrar o que é mais importante, porque, na verdade, é um processo, né? O pacote do programa, de certa forma, trabalha vários temas e um acaba puxando o outro. Então, se eu te disser assim, é mais importante o planejamento financeiro. Na verdade, ele só por si só não é, ele tem várias coisas que dependem dele. Tem marketing envolvido, então tem muitos temas. Eu vou falar assim, como eu já comentei, talvez eu possa estar sendo até repetitivo, mas acho que a pesquisa de mercado é fundamental, é importante sim, e acho que é preciso escutar. Então, de fato, escutar o que teu cliente quer, não ter vergonha mesmo, sondar mercado, estudar muito material. A gente fez muita pesquisa, assim, inclusive de dados estatísticos, a gente realmente aprofundou muito para na hora do pitch, né, que é o Demo Day, o último dia que a gente tem do programa, a gente apresenta o projeto para avaliadores, né? E a gente foi muito sabatinado. E isso é bacana, porque a gente às vezes acha que tá tudo legal, chega lá, alguém pensou, fez uma pergunta e falou, nossa, não pensei nisso, né? Então a gente tem muito para amadurecer. Então, para uma primeira oportunidade, é muito bacana realmente a gente estreitar tudo isso, assim. Mas acho que a pesquisa de mercado foi bem importante, a gente poder ter esse momento de aprender a ouvir, bolar um bom questionário, ter uma metodologia para aplicar e sentir o que o mercado quer em relação ao teu projeto. Vocês tiveram que fazer muitas adaptações depois da pesquisa de mercado? Fizemos. Com certeza. A gente estava com uma ideia inicial, depois a gente foi mudando. Na verdade, a ideia inicial, como eu te falei, era banho e tosa, era algo totalmente diferente do plano de saúde, né? A gente começou a perceber isso. E o plano de saúde, ele tem vamos dizer assim, para você chegar num ponto de equilíbrio, você tem que ter um número mínimo de pagantes nesse plano para ele ser um modelo que funcione, senão ele vai para falência, né? E aí a pivotagem que a gente fez, quando a gente estava na ideia inicial só de trabalhar Foz do Iguaçu, foi de expandir para essa região oeste, como eu comentei. No início a gente não pensou no oeste todo do Paraná, a gente estava só com Foz do Iguaçu na ênfase. Depois a gente mudou a ideia para expandir, para realmente entender o que esse público da região vizinha aqui, desses municípios, estava imaginando, se eles acham que também é uma necessidade ter um plano, enfim, se eles pagariam por um serviço desse tipo, né? Então é importante ouvir sim, a pesquisa é muito importante nesse aspecto. Legal. E em relação a, você estava falando que também foi a parte difícil de
como mensurar o valor do serviço que vocês vendem? Vocês já chegaram nessa parte do processo? Foi fácil, foi difícil? Não, a gente está nessa fase ainda, a gente está, na verdade, o Empreenda não acabou, né? A gente está no momento ainda da plataforma online, a gente está assistindo as aulas do Bota Pra Fazer, que é a plataforma da Endeavor. O bacana do Empreenda é isso, tem momento presencial e tem momento autodidata, que você tem que ir lá no online, na tua casa, no teu computador e assistir as aulas. Então, o planejamento financeiro, como eu falei, é uma das etapas que está mais para frente, então tem muitas que você tem que entender primeiro para você chegar nesse momento. A gente já tem uma noção do que os concorrentes, de certa forma, do estado do Paraná aplicam nos valores de plano de saúde para cães e gatos, né? Mas a gente, de fato, precisa aprofundar isso para esse mercado do oeste do Paraná. Então, realmente, é o momento que a gente está trabalhando, estamos eu e a Vanessa muito forte nisso, a gente tem reuniões, a gente conversa, ela é de Medianeira, eu sou de Foz, então a gente se conversa por Skype, a gente não consegue, às vezes, se encontrar pessoalmente, ela trabalha, eu trabalho, então tem tudo isso para conciliar, mas o ambiente, empreender não é fácil, né? No resumo da ópera, não é fácil. Então, você tem que criar caminhos e soluções, alternativas para conseguir fazer. Então, a gente ainda não chegou nesse modelo, a gente ainda fala, olha, vai custar tanto para você ter um plano para um cão e tanto para gato. A gente ainda está na fase de refinar algumas questões para poder chegar nesse valor. Legal, uma fase importante, sim, né? Com certeza. Você falou que tem outras empresas. Qual a empresa mais próxima que vende esses serviços? Tem mais ou menos uma noção? O modelo que a gente está trabalhando, a gente identificou na região norte do Paraná, região de Londrina, né? Que é um plano de saúde para cães e gatos, onde eles abrangem várias cidades da região do entorno de Londrina, né? E, então a gente já pesquisou lá e também Curitiba, por conta de ser uma capital populosa, e isso a gente percebe muito. Os locais onde tem grande população, pessoas especialmente com animais que são criados dentro de casa. Você tem, por exemplo, muito empreendimento vertical, prédio, as pessoas moram em apartamento, tendem a ter, às vezes, uma preocupação em ter um plano de saúde para o seu animal, porque convivem muito com ele, né? Tem um dia a dia com o animal. Então, o animal tem que estar saudável dentro de casa, então tem uma certa sensibilidade nesse sentido. Claro, eu não estou dizendo que tem pessoas que não vivam nesse perfil, não tenham vontade de pagar um plano de saúde, né? Mas a gente observa muito uma certa tendência nesse sentido. Então, a gente mapeou Curitiba e a região norte do Paraná. E até pessoas, talvez, que têm um poder aquisitivo, né, razoável e tal, porque muitas vezes tem pessoas, né, que não têm dinheiro, não pagam nem seu próprio, né, então tem que ser um nicho de mercado, um público que tenha dinheiro para investir, né, para investir nisso, para cuidar do seu cão aí como deveria, né. Então, Raíssa, a gente acabou até descobrindo que tem pessoas que gostam tanto de animal que às vezes abrem mão de pagar para si e pagam, às vezes, tem um custo com o animal muito maior do que tem com si próprio. Então, tem um mercado, na verdade, o mercado pet é um mercado até interessante, porque ele é meio fora do padrão, do né? padrão, vamos assim dizer. Então, por isso que eu falo, a pesquisa é importante a gente ter esse aprofundamento, para poder entender bem onde a gente vai focar aí esse negócio. Olha, muito interessante sua ideia, seu projeto e o seu percurso aí, enquanto empreendedora, né, do seu empreendimento. Meninas, muito obrigada pela presença. Eu acho sempre muito válido, muito importante que a gente divulgue projetos como esse e fomente o empreendedorismo, realmente inspire, né, diga aí que é possível, que é legal, que é bacana, para quem está nos ouvindo, né. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Legal, então encerramos aqui mais um Uniamérica em Ação. Segunda-feira estamos de volta às 16h30. Lembrando que amanhã tem o Bazar da Uniamérica. Vai ser na Avenida Felipe Vancher, das 8 da manhã às 17 horas. Então, quem tiver interessado, aí o valor vai entre R$5 e R$200. Quem tiver interessado, vai ter alguns móveis lá. Muito obrigada e até segunda-feira.